A virtuologia vai olhar exatamente para esse lado, tá? Vai olhar exatamente para a construção da personalidade, tá? A gente fez uma revisão muito minuciosa na formação da personalidade, não só na forma estrutural da personalidade, as fases do desenvolvimento, ou seja, lá dentro, fase intrauterina, fase oral, fase anal, fálica genital, e a gente, ou seja, adolescência, pré-adolescência, esses estudos eram muito espaçados, ou seja, uma adolescência, ou seja, a juventude que se estudava ali, que era dos 12 até os 17, a virtuologia entendeu o quê? Cara, alguém que está com 13 não está na mesma fase que 15, entendeu? Não está na mesma fase que 17. São caras completamente diferentes, com necessidades, conflitos, experiências completamente diferentes. Então a gente encurtou tudo isso. E foi entender nesse encurtamento a experiência exata de cada fase. Então a gente entendeu que cada fase tem um conflito a ser resolvido que compõe personalidade. Tá? Então tem uma experiência a ser vivida. Tem que viver lá uma fase, uma experiência. Tem lá o amor, os beijos e namoros que se tem ali na fase de 15 anos, por exemplo. Imagina alguém que chega aos 25 nunca beijou na boca. Nunca teve uma experiência de dor dolorosa, de ser deixado, que você vai, acha que você vai morrer, que é com aquele término daquele namoro. Vocês não passaram por isso? Então, você passou, isso construiu, essa resolução daquele conflito, construiu um caráter que compõe personalidade. Então, cada idade tem o seu conflito a ser resolvido, amizade, independência, ou seja, vai te construindo competências que compõem, de novo, o caráter que compõe personalidade. Tá? Então, agora, é aí para isso que a virtuologia vai olhar. Qual é a experiência que você não teve? Qual é a competência que você não desenvolveu, que você olha para o seu trauma, para o seu conflito, para o seu desejo, você olha para isso e fala, eu não tenho ferramenta para lidar com isso. Aí vai todos os processos, recalca, vira o processo neurótico, a coisa toda. Mas a gente olha, então, para desrecalcar esse conflito, esse desejo, esse trauma, ou a gente olha qual é a competência que te falta para você lidar com ele? Entenderam a diferença entre virtuologia e linhas mais clássicas? A gente não vai ficar. E aí, como foi sua infância? E aí, qual é a sua dor? Qual é o seu trauma? Você foi rejeitado? Óbvio, você está todo cagado, meu filho. E a gente não vai ficar trazendo isso à tona é, e olhando para aquilo, esperando. O que você tem para fazer de diferente? O que você faria de diferente? Se ele soubesse fazer diferente, já tinha feito já, o animal. Coisa mais simples do mundo de entender. Ele não tem esse recurso. Então a gente tem que olhar para a construção da personalidade e ver qual é o recurso que esse indivíduo não tem. Ele não tem aceitação, ele não tem autorresponsabilidade, ele culpa os outros, então ele não consegue ter individuação, ele quer a aprovação de todo mundo. Ou seja, qual é o recurso que na personalidade ele não construiu? Quando a gente fala de virtudes, nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de competências da personalidade. E aí a gente, por neuroplasticidade, vai olhar para aquilo e reconstruir. Então nós é o quê? Um engenheiro de personalidade que reconstrói buraco de personalidade. É isso que um virtuólogo. O que um virtuólogo faz? Olha de forma estrutural, como se fosse um engenheiro olhando para uma estrutura, e olha assim, qual que é os buracos? Não tem esse pilar, não tem elevador, não tem os degraus da escada, a gente vai olhar aquilo e vai consertar aquilo, entendeu? A gente é o cara da reforma. Literalmente isso. Mas olhando para quem? A gente vai olhar para o desejo? Não. A gente vai olhar para, vamos falar a fio de toda a sua infância? Não, a gente vai investigar apenas para entender o que falta na sua personalidade, entendeu? Porque a gente tem que entender o seguinte, gente, existe uma coisa chamada mecanismo de solução automatizada. O que é isso? O teu cérebro, ele fica pensando em solução 24 horas. Ou você acha que ele para tomar café e fala, não, fica com esse problema aí, ó. Não, ele tá ali, tem várias áreas do cérebro prontas para solucionar os problemas, tudo bem? E aí, olha, guardem esse cálculo, isso é muito importante.
Ele vai lá, certo? Ele está buscando solução, não está buscando solução? Está buscando solução, não está buscando solução? Nessa solução, ele não encontra a solução. Agora gravem isso. Sempre que eu não encontrar uma solução, que é o quê? Uma micro-rede neural. Tem um caminho neural que fala, sim, eu aceito, sim, eu entendo, perdoei, a paciência, a brandura, ou seja, eu tenho competência ali que não, quando não tem competência, ele vai agir de forma instintiva. Aí vem mecanismos de defesa que o Freud trouxe brilhantemente, ok? Vem instintos primitivos, ok? Então aí vários autores, você vai juntar tanto Skinner quanto Freud, quanto vários autores, e eles vão entender, o que eles entenderam? Na virtuologia a gente vai entender que são mecanismos do cérebro. O cérebro simplesmente está tentando defender você de não passar por dor, tá? Então, ele vai criar um caminho de evitação daquela dor. Vai evitar. Ele falou, não, não passe por aqui. Aqui dói. Aqui tem um conflito. Aqui tem uma dor. Aqui você vai ser cobrado. Aqui você vai ser exposto. Aqui você vai ser abandonado. Aqui você vai ser rejeitado. Tem lá um monte de situações onde ele vai criar um caminho neural de evitar aquilo, com vários mecanismos, que aí a gente conhece muito bem na psicanálise. Negação, racionalização, identificação projetiva, o próprio mecanismo do desejo, ou seja, a gente não tem a falta, tá? A falta não gera desejo, a falta não gera transferência, a contratransferência, ou seja, não são todos os mecanismos de falar assim, cara, eu preciso solucionar essa dor. Entendeu? É o cérebro dizendo, eu preciso solucionar isso, ok? Entenda o seguinte, imagina que aí, ó, pronto, seu cachorro morre, tá? Credo, falou cachorro morre, tô com o cachorro machucadinho aqui, tadinho. Essa reunião tá. Ó o outro, deixa eu fechar antes que fale besteira. Tá? Então assim, ó, se o seu cachorro morre, você tem recurso para lidar com isso? Não, imagina que eu não tenho, tá? Não sei, a vida após a morte eu não compreendi ainda na minha cabeça, eu não compreendi a morte, não tenho aceitação nenhuma, quero as coisas do meu jeito. Imagina que você está nesse lugar, tudo bem? E o seu cachorro que você tanto amava morreu, ok? O que vai acontecer? Sempre que falta recurso, vai vir o mecanismo automático, tudo bem? Então você pensa, entende o seguinte, você pensa conscientemente em entrar em negação? Rapaz, eu não tenho recurso. Imagina você pensando conscientemente. Mas eu não tenho recurso para lidar com essa morte de cachorro, acho que eu vou entrar em negação. Eu acho que eu vou começar a racionalizar, porque é mais fácil. Você pensa isso? É você que decidiu e falou assim, na prateleira, fala assim, vou fazer isso. Não é, vocês entenderam que isso não é automático do seu cérebro? É automático ou não é? De um recurso que já está lá, mecanismo de defesa, transferência, o desejo, o mecanismo que já está lá, só que ele está onde? Não está aqui. Está aqui, ó. Tronco cerebral sistema límbico, tudo bem? Ele é primitivo, ok? Tá? Então lembra, é só isso. Sempre que eu não tenho recurso, o meu cérebro vai fazer sozinho, tudo bem? E de forma primitiva, tudo bem? Agora a pergunta é, se o cérebro faz a doença, vamos chamar de doença aqui, a gente pode dar vários nomes, não faça um drama também com essas coisas também, é só o nome, então pode ser a neurose, pode ser o transtorno, vamos chamar aqui só popularmente aqui, tá? Então, ó, ele vai fazer o problema, se vocês quiserem facilitar a vida, ele vai fazer a doença sozinha, ou você que calculou? Não, não foi você que calculou, certo? Então, entrar em negação, entrar num sistema de defesa, entrar naquele transtorno de personalidade, você não decidiu conscientemente, certo? Decidiu? Não. Então, por que, que a cura também não pode ter o mesmo caminho? Tem. Só falta estrutura. É essa a grande revolução. Quando a gente dá estrutura, dê estrutura. Aceitação. Eu fiz neuroplasticidade da aceitação no meu lobo frontal. Eu fiz da paciência, fiz da individuação. Quantos no consultório, os junguianos, estão lá, maravilhosos, adoro. Estão lá, trabalhando em individuação, individuação, individuação. Mas tem que entender que só conhecer algo não funciona. Eu tenho que ser competente em algo. E é isso que a neuroplasticidade vai fazer. Vai deixar esse cérebro competente naquela individuação. Ele vai se importar com o que os outros pensam? Com a neuroplasticidade de individuação? Não. Só conhecer, só saber que eu não tenho que ligar porque os outros falam, melhora isso? Funciona só saber? Só saber não funciona em nada, entendeu?
Só saber que eu tenho que perdoar, só saber que eu tenho que não posso ligar porque os outros pensam, só saber que eu tenho que esquecer disso ou daquilo, não muda nada. Eu tenho que deixar meu cérebro competente. Aí eu deixei, aí esse é o pulo do gato. Fui lá e montei neuroplasticidade na aceitação do cachorro que morreu, certo? Eu penso no cachorro que morreu em consultório, eu fico trabalhando o assunto cachorro que morreu, ou eu trabalho neuroplasticidade da aceitação. Essa aceitação vai estar aqui, tudo bem? Lembra daquele mecanismo de solução automatizada? Que fica lá 24 horas? Ele vai passar por lá agora, tem uma nova estrutura, não tem? Ele vai passar por lá, vai pegar aquela estrutura nova e vai acessar aquela memória velha da dor do cachorro, certo? E ali ela vai trazer também uma solução. Ela vai trazer uma solução sozinha. Tudo bem? Assim como a doença, a saúde também é feita sozinha. Eu só tenho que dar o quê? Então a chave não é mergulhar no desejo, no trauma. A chave é dar estrutura para a personalidade, ou seja, competência na qual não se tinha. Entendeu?